Olá amigos da TVL, está começando a partir de agora o Meia Hora Esportiva. São 30 minutos de esporte aqui pela TVL. Assuntos como futebol, uma rodada decisiva no Campeonato Brasileiro da Série A, aliás, com detalhe, a partir desse final de semana a bola rola um pouco mais tarde, às 5 horas. E no horário aquele dos jogos das 6h30, a partir deste final de semana, as partidas começam às 19h30, obedecendo ao horário brasileiro de verão. Também algumas mudanças nos horários da Série B, chegando também na reta decisiva. O Palmeiras já conseguiu de maneira antecipada o seu retorno à Série A e, lógico, as outras equipes e a nossa torcida é para o futebol de Santa Catarina, que reserva um clássico para este domingo. Expectativa da Chapecoense, do próprio time do Avaí, de quem sabe chegar à Série A no ano que vem. Fica a torcida, mas aí com ressalvas para o Criciúma permanecer na Série A. Tem um jogo decisivo, confronto direto em casa nesse final de semana diante da Ponte Preta. Mas tem um Metropolitano já classificado na Copa Santa Catarina, cumpre tabela frente ao Brusque em Camboriú nesse domingo. O Blumenau recebe no SESI às 5 horas a equipe do Navegantes na penúltima rodada do retorno da divisão de acesso. A ADR que tem compromisso em casa diante do Floripa Futsal. Enfim, são esses e outros assuntos que nós vamos abordar a partir de agora, inclusive com a presença do técnico do basquete feminino de Blumenau, João Almeida Camargo Neto, que está conosco, e eu te agradeço, Camargo, por estar aqui e certamente muita coisa tens a falar sobre o nosso basquete feminino. Eu agradeço a você a oportunidade de estar junto, novamente conversando contigo e falar sobre o nosso trabalho. É uma oportunidade muito importante para nós. Pois é, estamos na contagem regressiva, inclusive para o início dos Jogos Abertos, com um diferencial. A competição esse ano será em Blumenau, aí aumenta, eu tenho dito para outros atletas e técnicos que estiveram aqui, aumenta a responsabilidade, mandar sediar os Jogos. Acho que aumenta, sempre que você representa Blumenau, é uma enorme responsabilidade, mas não pode ter peso isso. Você tem que pensar na virtude, na grandeza de representar uma cidade do porte de Blumenau. Então eu falo para as garotas que você ter a oportunidade de vestir a camisa de Blumenau é um presente. Você tem que encarar isso com galhardia, com entusiasmo, com muita vontade, perseverança e determinação, para realmente buscar, para nós todos que estamos no esporte da Fundação, buscar o título geral para nós é uma questão de honra mesmo. A gente vai fazer o máximo, cada um dentro da sua respectiva modalidade, para buscar a pontuação máxima que possa para buscar para Blumenau esse caneco. Agora, o basquete feminino de Blumenau está já na história do JAS, que inclusive contribuiu na conquista de vários troféus ao longo dessa série de conquistas, que foram 39 para a cidade, né? Nós, assim, para você ter uma ideia, a gente fica contente quando você aborda esse tema, porque de 2003 até agora, nós fizemos todas as finais. E ganhamos, foram 9 finais, se eu não me engano, e ganhamos 7. Então a gente fica contente com o trabalho que a gente tem feito, com as garotas que têm se dedicado e contribuído dessa forma para que Blumenau também consiga uma pontuação a nível geral também, que é importante. Pois é, essa é uma nova fase, uma nova era do basquete feminino, se a gente voltar mais no tempo, né? O Vasto Verde fez história também com as meninas do basquetebol, né? Algumas atletas aí que marcaram e chegaram a vestir a camisa por muito tempo, né? A gente não pode esquecer aqui de citar o nome do professor Álvaro Portugal, que foi quem criou a modalidade feminina no basquetebol, que se aposentou ano passado. E eu tive esse privilégio de trabalhar junto com ele desde 2002 até agora, né? Eu estava no masculino anteriormente, e a gente tem procurado dar essa sequência, tentar fazer essa sequência, né? A gente tem também tentado implementar um trabalho maior nas categorias de base, para que mais atletas apareçam. A gente tem sentido uma falta de atletas que queiram praticar o basquetebol feminino, e isso de alguma forma vai repercutindo quando chegar no adulto, você não vai ter tantos atletas assim. Mas eu espero que a gente, com o espaço que nos é dado, como aqui ou em outros locais, os próprios Jogos Abertos sendo feitos na cidade, que motive as garotas para que elas busquem a prática do basquetebol feminino, que é muito importante. No último programa, na segunda-feira, o Cláudio Ozer, que é o diretor técnico de esporte de alto rendimento da Fundação, elencava aqui algumas modalidades tidas como favoritas. E aqui em Blumenau é possível fazer isso quando o assunto é Jogos Abertos. O basquete feminino está nessa lista, né? Salvo algum tropeço, sabe, aquele... Olha, Minúcio, eu
se você considerar dos últimos 3 anos, o ano passado principalmente, né, nós tínhamos uma equipe bem competitiva, nós tivemos que nos readequar à situação que nos apresentou agora, com o nosso patrocinador que tirou uma grande parcela do patrocínio, ficando com a fundação, que sempre nos apoiou, é o nosso parceiro, nosso patrocinador, enfim, é o que nos move. E então nós temos que nos readequarmos à nossa situação atual. Então a nossa equipe hoje, ela é nós temos tido muito sucesso, conquistamos o título do Jabes inédito nesse ano, lá em Criciúma, pela primeira vez os joguinhos abertos, né? Os Jogos Abertos Brasileiros, que reúne as equipes campeãs de Jogos Abertos de cada estado. Mas as meninas do basquete... E as meninas do basquete fomos para Criciúma nos Joguinhos Abertos, ficamos em terceiro lugar, com uma equipe muito jovem, né? E ficamos em terceiro lugar no estadual também, sub-17, uma equipe bem jovem, bem nova, que está mostrando que tem muita competência, muita qualidade e pode melhorar muito ainda. Mas a equipe adulta nossa, foi feita uma reformulação, grande parte dessas atletas novas estão na equipe adulta hoje. Então, eu diria que eu não abro mão, é lógico, você falar nós somos favoritos, eu acho que sim. Mas não é em hipótese alguma com uma forma de ser arrogante ou de... Não, não abrir mão do trabalho que a gente tem feito, mas respeitando os adversários. A gente sabe que vai ser difícil. Chapecó tem ano a ano buscado espaço e tem vindo em nosso encalço, buscando sempre diminuir, tem diminuído a diferença. Muitos jogos são muito difíceis com o Chapecó e eu acredito que eu acredito que deve, se tudo... Se tiver lógica. Se tiver lógica, deve chegar na semifinal, na final, nós e Chapecó. É o que eu imagino pelo retrospecto dos últimos anos. Mas Itajaí montou uma equipe com algumas veteranas, buscou de fora, a gente não sabe. Florianópolis é uma incógnita, né? Joinville eu não sei como é que vem. Jaraguá do Sul tem uma equipe jovem muito bem armada também, pelo Júlio. Quer dizer, a gente não pode subestimar ninguém. Então, quando a gente fala que a gente não abre mão do favoritismo, é porque a gente confia no nosso trabalho, confia nas garotas, mas tem que demonstrar dentro de quadra. Tem zebra no basquete, por exemplo? Ou é uma coisa lógica a modalidade? Eu diria, eu uso uma expressão com as garotas assim, que quando você está ganhando um jogo de 20 pontos, você tem que fazer tudo para botar 40 pontos de diferença. Porque se eu ainda falo, tá ali, já faleceu. Você ficar fazendo massagem cardíaca, chamar o Unimed, o pronto-socorro, fazer respiração, se levantar, vai dar problema. Então, se está com a condição de fechar o jogo, fecha o jogo, não deixa margem para ninguém voltar para o jogo. Até porque o basquetebol é uma modalidade que 30 segundos, 15 segundos, você decide o jogo. Com certeza. Até menos, né? Com certeza. Você nunca, a gente fala, e é verdade, o basquetebol é um esporte, o único esporte que termina, mas não acaba. Porque se zero placar, zero cronômetro, mas tem a bola, tá andando, pode definir o vencedor. E se tiver ainda mais um arremessador, uma arremessadora que que tem um bom aproveitamento de 3 pontos, por exemplo, isso é perfeitamente normal. Pontaria, né? Boa. Então, assim, eu acredito que a nossa equipe está vindo bem. Nós vamos disputar agora dia 7, 8 e 9, no Vaso Verde, as finais, a última etapa do estadual. Ganhamos a etapa em Jaraguá, difícil também. Ganhamos em Chapecó, também difíceis, mas aí como o Chapecó tropeçou lá para Jaraguá, nós já somos campeões, somos tetracampeões estaduais. Vamos só colocar a faixa de campeão aqui, mas para nós é muito importante essa etapa aqui, para poder ratificar o nosso trabalho e já como preparação, depois de 10 dias, a estreia nos Jogos Abertos. Então já no próximo final de semana, praticamente dia 7, 8 e 9. Quinta, sexta e sábado. Que horário os jogos? Às 18 horas. Na quinta-feira, 18 horas na sexta e 16 horas no sábado. E depois estão acertando o horário lá para colocar também o masculino, não sei se ficou definido já ainda, as finais masculinas lá no Vaso Verde também. Entrada franca, né? Entrada franca, convido a todo mundo, toda a população que nos ajuda, que nos prestigia, que compareça ao Vaso Verde, para realmente uma forma de incentivo a essas garotas que estão fazendo o seu melhor. O título estadual está consolidado, mas serve de laboratório dos últimos ajustes para aquilo que nós estamos falando aqui, que são os Jogos Abertos. Com certeza. E os Jogos Abertos, Minosso, assim, a gente já participa há muito tempo. Eu tento falar para as garotas que elas não têm tanta vivência, as mais novas e as veteranas, mas que trouxe uma atleta que veio esse ano para cá, que é uma atleta de fora. Eles não têm muita noção que os Jogos Abertos é tiro curto. É uma competição muito rápida. Se você tropeçar ali, você não consegue buscar. Então, você tem que estar muito atento, muito focado ali para errar menos. Você tem que errar o mínimo possível na competição para poder chegar bem. Camargo, você está feliz com o trabalho no basquetebol?
Feliz também com o São Paulo, deu uma arrancada agora, né? Agora é rumo ao título agora. Da Sul-Americana. Não, do brasileiro, Não, óbvio. não tem como, né? nem com a Eu já fui mais torcedor, sabe? Agora, depois do futebol, eu acho que perdeu um pouco, pra mim, pelo menos. Agora, convenhamos, você é técnico, há de convir comigo. O treinador muda a cara do time, né? Muda, o Muricy provou isso. Foi. Né? Mas eu acho que hoje, Minuto, eu adoro futebol. Eu adoro futebol, acompanho tudo. Mas eu não tenho mais a mesma paixão de torcedor que eu tinha anteriormente. Quando eu olho um jogo, eu procuro ver as funções táticas que eles colocam, a disposição da equipe. Agora, ficou claro que o retorno do Muricy, que já era pedido por todos, mas por uma questão política no clube não aconteceu, veio o Paulo Tuori. Ele tem identidade lá com o São Paulo. Então o que ele conseguiu foi realmente um fato difícil, porque no brasileiro é muito difícil, você tem muito mais autoridade para falar do que eu, mas eu imagino com o meu pouco conhecimento, assim, que o futebol, nesses jogos assim, é muito difícil você buscar uma reação quando acontece uma derrocada, com a pressão muito grande, a cobrança muito grande. Lá próximo do abismo. Não só do São Paulo, qualquer equipe grande, quando cai ali, fica difícil, não consegue sair, né? E essa semana o São Paulo venceu no jogo de ida Nacional, o Clube Atlético Nacional de Medellín, por 3-2 no Morumbi. Vai jogar na próxima semana na Colômbia. Tem a vantagem de empate para seguir adiante na competição. Aliás, essa semana também, a equipe, outra brasileira e paulista, a Ponte Preta, ficou no 0-0 em casa com o Vélez, né? Vai ser mais difícil buscar lá na Argentina a classificação. Mas a participação da Macaca, a Ponte Preta, Macaca carinhosamente como ela é conhecida, né? Pela torcida lá em Campinas, participa pela primeira vez de uma competição desse nível fora do Brasil. Então vamos conferir aí a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol nesse final de semana, inclusive o São Paulo estará em campo. Vamos acompanhar a rodada antes da Copa do Brasil, que nós tivemos jogos nesta semana. E na Copa do Brasil, na fase semifinal, partidas de ida, o Atlético Paranaense acabou vencendo o Grêmio por 1-0. Aí aparece a tabela do Campeonato Brasileiro. Segura um pouquinho aí, Jackson. Na Copa do Brasil dizia que essa semana nós tivemos a vitória do Atlético sobre o Grêmio por 1-0 e em Goiânia o Goiás venceu a equipe do Flamengo por 2-1, inverte o mando de campo. Semana próxima, quarta-feira, no Maracanã, o jogo Flamengo e Goiás. O Flamengo tem a vantagem do empate, marcou 2 gols fora de casa e o Grêmio precisa vencer, reverter essa situação que agora é favorável ao Atlético Paranaense. O jogo Grêmio e Atlético será na Arena Grêmio também na próxima quarta-feira. Agora sim, então, o Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem, tem o São Paulo, Camargo, diante da Portuguesa, neste sábado, já às 19h30, mudança de horário. Vasco da Gama e Curitiba, o Vasco estreia Adilson Batista, o Dorival foi demitido essa semana. O Curitiba melhorando no campeonato, o Vasco da Gama tentando sair do abismo. Atlético Mineiro e Náutico jogam às 21 horas no Estádio Independência. No domingo, às 5 da tarde, Vitória e Corinthians, lá em Salvador. Grêmio e Bahia na Arena. Goiás e Botafogo em Goiânia, Serra Dourada. Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. E aí os jogos das 19h30 deste domingo, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense Maracanã, Atlético e Internacional. O Atlético perdeu o mando de campo, conseguiu uma liminar, iria jogar em Joinville, vai manter o jogo nesse domingo na Vila Capanema, em Curitiba. E ainda Criciúma e Ponte Preta, 19h30 no estádio Heriberto Wilson. É um jogo, confronto direto dos desesperados e a gente gostaria muito, né, Camargo, que o Criciúma sobrevivesse. Eu torço para o time do estado, né? Eu acho que é importante. Eu acho que tem 3 jogos chaves nesse final de semana. O Vasco e o Curitiba. Se o Vasco perder lá, fica muito complicado. Não tem mais volta. Não tem, eu acho muito difícil. E eu acho que o jogo do Flamengo e Fluminense também, que se o Flamengo ganhar, o Fluminense e a Ponte Preta porventura vencer o Criciúma aqui. Ou até o Criciúma ganhar da Ponte Preta. Isso, também já. Mas se a Ponte Preta ganhar aqui, ela passa o Fluminense e coloca o Fluminense na zona do rebaixamento. Eu acho que esses 3 jogos são chaves na rodada. Lá da parte de baixo. De baixo. Porque em cima vai ser, está definido, né? Só o Cruzeiro passando a rodada para ver e ver quem são os outros que vão entrar na Libertadores. Essa questão da Libertadores está muito em aberto ainda. O Cruzeiro tem uma vantagem de 12 pontos. Aliás, vamos conferir a classificação, né? Já estamos falando sobre o assunto, a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem o Cruzeiro líder, né? Uma vantagem considerável, 12 pontos na frente, olha aí, 65 contra 53 de Botafogo e Grêmio. O Grêmio tomou uma pancada, né, do Curitiba no último confronto.
4-0. Atlético Paranaense 52, são os 4 melhores. O Goiás tem 49, o Vitória 47, melhoraram muito essas duas equipes. O Atlético Mineiro, que já está na Libertadores, pensa no Mundial de Clubes no final do ano, tem 45, Santos 44, São Paulo 43. Como melhorou esse teu São Paulo, hein, Camargo? 43 pontos. Internacional 42, 41 Corinthians e Flamengo. Curitiba tem 40, Portuguesa 39, Bahia 37, Fluminense 36. É aí aquilo que o Camargo acabou de falar. Em caso de um tropeço do Fluminense no Fla-Flu e a Ponte Preta ganhar, vai a 36. Até o Vasco, se ganhar do Curitiba, pode deixar a zona do rebaixamento se acontecer o tropeço do Fluminense. Criciúma 32, não sai mesmo ganhando, né? E o Náutico esse já foi, né? Eu acho também que ali, para buscar uma vaga na Libertadores, eu acho que pode ter uma surpresa com Goiás e Vitória, viu? E sabe por que pode ter a surpresa, Camargo? E amigo o telespectador da TVL, se o Grêmio, o Atlético Paranaense, né, o próprio Goiás, que ficou difícil depois de perder para o Flamengo, um deles ganharem a Copa do Brasil, abre uma outra vaga, desde que o São Paulo não ganha a Sul-Americana para a Taça Libertadores, né? Então tem essa possibilidade. E, independente disso, também acho que está aberto, porque com esse tropeço ali do Grêmio, dos outros que estão tropeçando um pouquinho, está dando chance para quem está vindo ali de baixo, que o Goiás, o Vitória, se encaixar 2, 3 jogos aí, pode beliscar uma vaga, independente da Copa do Brasil. Nós estamos na 32ª rodada, né? Ela vai ser realizada nesse final de semana, então está faltando aí 6 jogos para cada time. São 18 pontos em jogo. Olha que diferença tem o Cruzeiro. 12 pontos na frente dos dois que estão em segundo, Grêmio e Botafogo, e tem 18 pontos em disputa. É muito difícil. É só questão de tempo, né? São 18, são 6 rodadas. São 6 rodadas. 6, 3, 18. 18 pontos em disputa. Não, eu digo porque nós vamos para a 32ª agora, né? Então poderia faltar ainda 7, mas não, são 6 ou 7. Bom, mas também não vai mudar muita coisa. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série B também chega na sua reta final. E nós vamos vivenciar a partir dessa sexta-feira a 33ª rodada. Joinville e Paysandu, 19h30 na Arena Joinville hoje. Tem que ganhar esse jogo, não pode pensar outra coisa. Já deixou escapar alguns jogos importantes aí o Joinville. América Mineiro e Asa, jogos das 21 horas. Icasa e Boa Esporte, 21h50, Atlético de Goiás e Ceará. Jogos do sábado, 4h20, Chapecoense e Guaratinguetá, inversão, porque eu jogo lá no interior de São Paulo. Paraná e Palmeiras, o Palmeiras já subiu, o Paraná tenta buscar a classificação, o Sport tem que liquidar o São Caetano, que vive numa draga tremenda, ABC e América Potiguar, ainda no sábado, 21 horas, Oeste e Bragantino, Avaí e Figueirense ficou para domingo, é clássico aqui em Santa Catarina. Confrontos complicados. A Chapecoense vem de uma série de empates aí. Já podia ter carimbado o passaporte para a primeira divisão, em casa, 3 jogos, né? Mas eu acho que o jogo da chave é Avaí e Figueirense. É o clássico, né? É o clássico, além de ser clássico, porque o Figueirense, muito difícil de ganhar todos agora para subir, e o Avaí, se ganhar, se puta o Figueirense e consegue garantir a sua permanência no G4. Mas tem um outro jogo, e o Palmeiras já está classificado, que é Palmeiras e Paraná. Vai fazer um bem se o Palmeiras ganhar do Paraná, a Chapecoense, ao Avaí, ao Joinville, Sport e muitas outras equipes. O América já ajudou o Avaí quando perdeu em casa para o Paysandu essa semana. Exatamente. Perdeu em casa, né? Então vamos à classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, a 2ª divisão, que já tem o Palmeiras classificado de maneira antecipada, né? E que tem na luta a Chapecoense. Então confira aí, Palmeiras 69 pontos, Chapecoense 60, Sport e Avaí 53, seriam os 4 hoje que iriam subir. Mas tem o Icasa e o Paraná com 50, o Joinville 49, o América Mineiro 48, como tu disseste, esse tropeço aí em casa do América do Coelho complicou. O Ceará tem 47, Figueirense 46, Boa Esporte 44, Guaratinguetá 40, Bragantino e América Potiguar, ainda o Oeste 39, ABC 35, já na zona de rebaixamento, obedecendo os critérios de desempate, o Atlético de Goiás 35, Paysandu 35, o São Caetano 31, Asa 26. São Caetano e Asa acho que não recupera mais. Não. Agora o Paysandu ganhou 2 seguidas. Ganhou 2 seguidas, é um jogo difícil. O próprio Atlético, né, tirou ponto da Chapecoense, do Avaí que ganhou essa semana lá, o Avaí perdeu o jogo por 2-1. É muito igual, a Série B é muito disputada, né? Eu vi equilibrada. Eu vi o Gilson Kleina falando sobre isso, né? Ele falou que é muito difícil mesmo.
muito competitivo, muita briga pela posse de bola, são jogos mais truncados, mais faltosos. A equipe tem que estar bem postada, bem orientada para saber isso aí. Aliás, a propósito do Gilson Klein, né, fez um belo campeonato, belo aproveitamento, está de volta o Palmeiras à Série A, tem pouco dinheiro, estão fazendo uma bela arena lá, estão recuperando as finanças do Palmeiras. Deixa o Klein lá, pelo menos para o Campeonato Paulista, depois ver o que dá. Porque se trouxerem de volta o Luxemburgo, já tem muito palmeirense. Você, como São Paulo, deve estar feliz. Eu estou feliz. Se isso se concretizar. Com certeza. Poxa, tem dessas coisas, né? Tem dessas coisas. Camargo, como é que é o trabalho de vocês lá? Tem treino toda semana, todo dia? Como é que funciona? A categoria de base trabalha das 3 às 5 e o adulto, joguinhos e adulto, das 5h30 às 7h30. Fica só um intervalinho, porque algumas são treino com adulto, também tem que ter um tempo de recuperação. É de segunda a sexta, mas também eventualmente fazemos também treinos aos sábados. Então, nessa reta final, por exemplo, a gente faz um trabalho de 6x1. Trabalha 6 períodos, descansa 1, 6. Então a gente às vezes vai, ou treina domingo também, folga de segunda, depende de como é que você tem competição, trabalha, folga e recupera. Então a gente está fazendo um trabalho um pouquinho mais, já todo no nosso planejamento com a parte física, com o Robson, que cuida da parte física, o professor Robson Rides, um trabalho todo organizado para que elas cheguem no seu melhor. Né? O nosso foco principal esse ano são os jogos abertos, então tudo sendo feito para que elas cheguem no limiar máximo de qualidade delas no dia 20, 22, na estreia nossa. Camargo, o basquete feminino, quando joga em Blumenau, joga no ginásio Nelson José Buzarello, lá da Sociedade Vasto Verde. Isso. Os treinos acontecem lá também? Acontece lá diariamente. E qual é a faixa etária das meninas que estão ali desde da base até a equipe adulta? Nós temos algumas garotas de iniciação, que são as bem novinhas, que trabalham no comecinho da tarde lá. Depois nós temos esse grupo que representou nos Joguinhos Abertos, faixa etária de 15 a 18 anos, mas a maioria é 15 a 16, a grande maioria tem 1 ou 2 a 17 anos. E depois nós temos a equipe adulta, algumas atletas de 25, 26 anos, 27 anos. E 2 atletas com idade de 30 anos. Nossa equipe também é uma equipe jovem para uma equipe feminina adulta. Camargo, esse final de semana a bola rola pela Copa Santa Catarina, onde o Metropolitano já está classificado no seu grupo. Vamos acompanhar aí na tela os jogos, a classificação da Copa Santa Catarina, rodada última do retorno dessa fase de classificação, no domingo 10 da manhã, lá no sul do estado, estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba e Tubarão, já em União da Vitória. Lá na divisa com o Paraná, e União da Vitória pertence ao estado do Paraná. O Porto recebe no estádio Antiocho Pereira, às 4 da tarde, o Canoinhas, é um confronto da região norte. Na cidade de Camboriú, o estádio Roberto Garcia tem Brusque e Metropolitano. Brusque perdeu o mando de campo, por isso vai jogar na cidade de Camboriú. O Leandro Messina Peroni apita essa partida. A classificação da Copa Santa Catarina são 3 grupos, 3 chaves. Já estamos com os definidos clubes classificados em primeiro lugar, mas falta definir o segundo de cada chave. No grupo A, o Canoinhas tem 7 pontos, é o primeiro a estar classificado. Caçador tem 4, depende do jogo do Porto, que tem 3 com o Canoinhas neste domingo, para saber quem vai ser o segundo colocado nessa chave. No grupo do Metropolitano, o Metropolitano classificado com 7 pontos, enfrenta o Brusque. E o Juventus folga com 4 pontos, fica na torcida para que o Metropolitano ganhe o jogo do Brusque. Né? E o Brusque terá que ganhar a partida se quiser a classificação. O empate classifica o Brusque desde que seja um empate com gols, porque aí entra o critério de gols pró. Lá no grupo C, Guarani é o primeiro classificado, 8 pontos, folga na rodada. O jogo em Imbituba e Tubarão vai definir o adversário do Metropolitano na segunda fase, a fase de mata-mata. Se o Imbituba ganhar, será Imbituba e Metropolitano. Se houver empate ou vitória do Tubarão, o jogo do mata-mata, o primeiro lá em Tubarão, o segundo aqui no estádio do SESI. Já virando a página para a divisão de acesso, onde o time do Blumenau disputa essa competição. Nós temos rodada marcada, a penúltima do retorno para este sábado, já um jogo às 4 horas, em Jaraguá do Sul, estádio João Marcato, Jaraguá e Oeste. No domingo, 3h30 da tarde, em Lages, estádio Vidal Ramos Júnior, Internacional e Barra. Em Indaial, Curitibanos e Maga, no estádio Gigante do Vale, também às 3h30. E às 5 horas, no estádio do SESI, neste domingo, Blumenau e Navegantes. O Blumenau é o líder, né? Vamos acompanhar a tabela
que apresenta a classificação da divisão de acesso desse retorno. Blumenau, 14 pontos. Em segundo, empatados Internacional e Jaraguá com 13. Oeste, 10. Oeste folga na rodada. Tem 9 o Pinheiros, que foi afastado porque não pagou as taxas na federação. O Oeste também tinha sido afastado, mas aí a federação revogou porque fizeram um acordo. O Navegantes tem 7, Maga tem 6, não ganhou de ninguém. Ganhou pontos do Oeste e do Pinheiros, porque tinha essa questão aí da pendência com a federação. O Barra tem 4, Curitibanos 2 pontos. Camargo, você tem acompanhado os jogos do Metropolitano, tem ido ver o Blumenau, acompanha o futebol da cidade? Eu acompanho o futebol da cidade, torço muito pelo Metropolitano, torço bastante mesmo, porque inclusive agora mais ainda, já tinha uma simpatia muito grande por ter o César Paulista, que é o meu amigo, eu admiro o trabalho dele, ter o Ademar Molon, categoria de base, que é uma pessoa que eu respeito, meu amigo, e pelo Marcelinho, que foi meu atleta durante muito tempo, ter assumido esse grande desafio que é ser o presidente do Metropolitano. Então eu torço mais ainda agora para que o Metropolitano tenha sucesso, tenha êxito nessa empreitada tão difícil que é fazer o futebol catarinense em Blumenau vencer, vingar, dar certo. Eu ia dizer o Romeu, né, que está lá no segundo andar, mas foi o grande baluarte, você, um amigo, um paizão para vocês do basquete, o Romeu Gioli. E o filho, o Marcelo, que é o presidente, que você faz referência ao Metropolitano, agora conseguiu fazer com que o basquete masculino também está dando apoio para o basquete masculino, muito importante. Repatriou o Ricardinho, você que fez parte daquele time lá do Prego, Iberê. Isso, Adilson, Toninho. Fizeram história no Ipiranga, né? Fizemos, olha, foi bom. Foi bacana. E é o esporte amador, no geral, aí crescendo nessa véspera dos Jogos Abertos. Fala em esporte amador, vamos acompanhar os jogos, ou o jogo da ERG. Jogos porque nós tivemos uma partida essa semana e a ERG não foi bem, jogando na cidade de Jaraguá do Sul, perdeu o jogo para o Jaraguá 4-1 na quarta-feira e joga lá no ginásio da associação da ERG, neste sábado, 8h15 da noite, diante do Floripa Futsal, jogo importante do Campeonato Catarinense. A classificação dessa modalidade no Campeonato Catarinense de Futebol de salão, né? Antigamente a gente falava muito de futebol de salão, agora é futsal mesmo, abreviou. Tubarão 8 pontos, a ERG e Chapecoense 7, Rio do Sul meia dúzia, Floripa Futsal e Jaraguá estão com 5, Crona, Joinville 4, Concórdia e Lages com 3 pontos conquistados. Vale lembrar que algumas equipes já cumpriram a mais, outras a menos jogos desse estadual. Camargo, então tem sequência do estadual na próxima semana, intensidade na preparação para os Jogos Abertos e as meninas do basquete afiadas para essa que é a competição mais importante do sul do Brasil, né? Nós vamos agora, nós somos a única equipe que conseguiu, no feminino no caso, né, o tetracampeonato. Isso nenhuma equipe conseguiu na história. E a gente quer continuar fazendo história, a gente vai buscar, com tudo que a gente puder, o pentacampeonato, que será mais inédito ainda. Então a gente está batalhando bastante para que isso venha para Blumenau, aqui na nossa casa. Eu conto com isso, para que isso dê certo, tenha êxito, com o apoio da torcida, que encha o Vasso Verde. Nós jogaremos lá no Vasso Verde, que é a nossa casa. Peço o apoio de todos, agradeço o apoio de todos que têm nos ajudado das mais diferentes maneiras e peço muito mesmo o apoio da torcida para que nos jogos no Vasso Verde lotem o Vasso Verde, lotem a nossa casa, para que a gente possa fazer o caldeirão ferver lá e buscar esse pentacampeonato. Camargo, muito obrigado, hein? Obrigado, Minosso. João Almeida Camargo Neto, técnico do basquete feminino de Blumenau, que está nessa fase de preparação, tem compromisso ainda no estadual, mas já com foco nos Jogos Abertos. A competição em Blumenau será no período de 20 a 30 de novembro. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Vem aí o TVL Notícias. A todos, um grande abraço, bom final de semana.